As plaquetas, então, como a gente comentou, elas não são células, elas são fragmentos de célula com função na coagulação sanguínea, né? Então, quando você tem um corte, por exemplo, e esse corte tem um sangramento, por que que não sangra eternamente? Porque esse vaso sanguíneo, ele tem a formação de um coágulo. Então, esse coágulo vai fechar esse vaso sanguíneo lesado e aí o sangue vai parar de sair dali de dentro depois de um tempo, tá? Então, esse é o processo de coagulação sanguínea. Então, se as plaquetas não são células, como é que elas são formadas? Lá na medula óssea, lá no tecido hematopoético, a gente tem um tipo de célula, um tipo das células tronco lá, que se chama megacariócito, mega grande, cario núcleo, citocélula, então célula grande com núcleo grande. Tá aqui, ó, olha lá o núcleo grande, numa célula grande, né? Então, algumas células da medula óssea dão origem aos glóbulos vermelhos, outras dão origem aos glóbulos brancos e outras ainda dão origem às plaquetas, né? Então, o megacariócito ele se fragmenta, ele libera partes dele para a circulação sanguínea e essas partes é que são as plaquetas, tá? Então, olha aqui no desenho, né? Então, uma parede vascular rompida, então um corte, por exemplo, que você fez no seu dedo, então o vaso sanguíneo está rompido. Por esse vaso vai sair o sangue, né? Vão sair os elementos figurados, vai sair o plasma. No processo de coagulação, então por ação das plaquetas, vai se formar uma rede, vai se formar uma malha de proteínas que vai segurar as hemácias e não vai mais deixar elas saírem. Isso é o coágulo, tá? Então, esse coágulo aqui, ó, a gente tem as plaquetas ativadas, uma rede de proteínas e as hemácias presas. Então, estancou o sangramento, tá? Esse sangramento, ele pode ser não só por uma lesão, né? Não só assim, eu me cortei, eu me furei. Isso pode acontecer naturalmente. E aí, a circulação de plaquetas no nosso sangue garante que a gente não tenha hemorragias internas por uma lesão nos vasos sanguíneos que pode acontecer normalmente, tá? Vamos ver o processo de coagulação sanguínea. Então, esse tem várias etapas, tá? Por isso a gente chama, olha aqui para o desenho, para o esquema, né? A gente chama isso aqui também de cascata de coagulação. Imagina assim, ó, uma cascata. Então, vai caindo nos degraus, tá? Então, vamos começar pela seguinte lembrança. Falamos agora há pouco sobre fibrinogênio, uma das proteínas existentes no plasma, transportadas pelo plasma e que tem relação com a coagulação, certo? Olha o fibrinogênio aqui, tá? Essas proteínas aqui, ó, o fibrinogênio e também a protrombina são produzidas pelo fígado e liberadas para a circulação sanguínea. Então, circulantes no nosso sangue, circulantes no plasma e transportadas pelo plasma, a gente já tem essas duas proteínas aqui, ó, protrombina e fibrinogênio, certo? Só que nenhuma dessas duas está na forma ativa. Protrombina, pro de precursor. E fibrinogênio, gênio é o precursor também. Lembra quando a gente falou de sistema digestório, a gente falava de pepsinogênio, que ia ser transformado em pepsina. Então, nenhum desses dois aqui está na forma ativa, tá? Então, são proteínas que estão presentes no plasma, produzidas pelo fígado, que estão na forma inativa, tá? Essa é uma informação importante para a gente guardar. Como é que elas vão ser ativadas? Pela cascata de coagulação. Então, quando a gente tem um ferimento qualquer, as plaquetas que estão circulando lá pelo plasma,
né? Elas estão aqui, ó, circulando no nosso sangue. Quando a gente tem um ferimento, as pontas, né, lá do endotélio, então os vasos a parede do vaso sanguíneo, ela fica mais, digamos, ela fica mais áspera. E aí as plaquetas percebem essa aspereza, digamos assim, e começam a ir para lá, começam a se grudar, a interagir com essas células do endotélio danificado, tá? O endotélio danificado também libera algumas substâncias na circulação sanguínea que vão recrutar mais plaquetas, tá? Essas substâncias liberadas são chamados fatores de coagulação. São vários fatores de coagulação. E aí, essas plaquetas têm, que são fragmentos de célula, né? Tem dentro delas uma enzima que se chama tromboplastina. Quando as plaquetas aderem ali ao vaso sanguíneo rompido, elas liberam essa enzima, essa tromboplastina, tá? Aí, na presença de cálcio, precisa ter íon cálcio circulando no nosso sangue para isso aqui acontecer. Se não tiver cálcio, não coagula, tá? Então, as plaquetas liberam tromboplastina. A tromboplastina é a enzima que vai transformar a protrombina em trombina. Lembra que a protrombina é inativa? Pois é. Por ação da tromboplastina, a protrombina vai ser ativada. Então, aquilo que impedia o funcionamento dela vai ser tirado pela tromboplastina. E aí vai ser formada a trombina. A trombina também é uma enzima que também precisa de cálcio, que vai transformar, por sua vez, o fibrinogênio em fibrina. A fibrina é uma proteína insolúvel. Todas as outras aqui, tromboplastina, protrombina, trombina e fibrinogênio, são solúveis. Então, elas se dissolvem na água, né? Então, são carregadas lá no plasma de forma diluída. A fibrina não. A fibrina ela é insolúvel. Se ela é insolúvel, ela vai formar redes. Ela vai formar essa malha aqui, ó. Tá? Então, essa malha aqui é uma rede de fibrina. Quando essa rede se forma, é que as hemácias ficam presas, é que os elementos do sangue vão ficar presos. Sabe quando você tem um machucado que vai começar a formar casquinha? Depois de um tempo que forma lá a casquinha, ainda sai uma aguinha, não é? Uma aguinha meio amarelada. Isso é o plasma. Antes estava saindo o sangue inteiro. Depois da formação do coágulo, da casquinha, vai sair, né, por um tempo ainda, vai extravasar o plasma, porque é uma malha, uma rede, né, que vai prender as células, mas não vai vedar imediatamente o local, certo? Então, a gente vai ter essa cascata de eventos, tá? Então, plaquetas têm tromboplastina, a tromboplastina transforma protrombina em trombina. A trombina, por sua vez, vai transformar o fibrinogênio em fibrina. Beleza? E a fibrina é a última, porque é ela que é a insolúvel que vai formar essa rede, essa malha capaz de segurar o sangue, né? As células lá do sangue para não sair mais do vaso sanguíneo lesionado. Outra coisa que eu não comentei aqui. Vocês viram que aqui tem vitamina K. Vitamina K. Então, além do cálcio, a vitamina K é essencial para o processo de coagulação sanguínea como um todo. Como a gente consegue vitamina K? Em que alimento tem vitamina K? Nenhum. A vitamina K é uma daquelas vitaminas que é produzida pela nossa flora intestinal. Então, são bactérias que vivem em mutualismo com a gente, que produzem a vitamina K e aí a gente absorve. Tá? Então, por isso a alimentação saudável, adequada também para a nossa flora intestinal, é super necessária para a nossa saúde, inclusive aí para a coagulação sanguínea. Tá? Falei aqui que é uma cascata de fatores de coagulação, né? Então,
A tromboplastina é um dos fatores de coagulação produzidos e liberados pelas plaquetas. Quando uma pessoa tem dificuldade nesse processo de coagulação, tem uma doença relacionada a isso, né? Então, são pelo menos 8 fatores relacionados à coagulação sanguínea, né? E todos eles vão ter uma relação, uma produção genética. Um deles é o fator relacionado a esse primeiro processo aqui, ó, né, da tromboplastina ativando a protrombina, e aí essa vai ser a hemofilia. Então, pessoas que têm dificuldade na coagulação sanguínea por conta de falhas nesse processo, né, nessa cascata de coagulação, a gente se refere, né, como a hemofilia. E aí, os hemofílicos precisam de transfusões sanguíneas, precisam de bastante cuidado com ferimentos, porque o ferimento pode ser fatal, né? Pode ter uma hemorragia, porque a pessoa não consegue coagular, né? Não consegue formar o coágulo e estancar esse ferimento.